Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática. Na aula de hoje, iremos bater um papo, iremos conversar sobre o Microsoft Edge, que é um navegador de internet da Microsoft, um navegador ou simplesmente um browser, o browser de navegação web. Então, iremos conversar hoje sobre o Microsoft Edge. Observem que ele já está aberto aqui na nossa tela e nós vamos iniciar com uma informação bem importante. Observem o seguinte, eu vou verificar aqui as informações do navegador. Então, no primeiro momento, eu recomendo que o estudo ele seja feito em cima da versão mais atualizada do navegador. Então, observe que, no meu caso aqui, o Microsoft Edge está atualizado, versão 106.0, 1370.42. E uma outra informação já inicial para vocês é o seguinte, o Microsoft Edge, olha aqui essa informação que importante, este navegador é viabilizado pelo projeto de software livre Chromium, e outros software livre. Então, observem, na aula, quem ainda não assistiu, a aula do Google Chrome, eu falei um pouquinho no início da aula sobre o projeto Chromium, que é um projeto do Google, que é um navegador padrão que serve como base para outras empresas, outras empresas desenvolverem outros navegadores. Então, ele usa ele como um núcleo, esse Chromium, vai lapidando, colocando funcionalidades, layout e transforma esse núcleo em um navegador. Isso aconteceu com o Edge, a Microsoft utiliza esse projeto, agregou aí funcionalidades, ferramentas a ele e lançou o Microsoft Edge, que hoje é o navegador padrão da Microsoft, junto com os sistemas operacionais Windows. Então, ele é o navegador padrão hoje. Ele é oferecido pela Microsoft. Então, essa informação é muito importante. Por quê? Como o Edge ele deriva, ele foi viabilizado do Chromium, ele é muito similar ao Google Chrome. Então, essa informação é útil para vocês que estão estudando. Quem domina totalmente o Chrome, por exemplo, ou domina totalmente o Edge, conhece as teclas, as opções, o layout, as ferramentas, aproveita no estudo desse outro navegador. Então, o Chrome e o Edge, eles se relacionam devido ao seu núcleo, que é o Chromium, tá? Então, as opções, o layout é muito parecido. Então, aproveita-se muitas informações aí a nível de estudo, tá? Então, a gente vai observar isso aqui durante essa explicação. Então, eu tenho aqui a página inicial, a página, o layout padrão aqui da ferramenta. Então, ele também trabalha com o conceito de guias. Então, aqui eu posso acionar novas guias, ele vai abrindo aqui as guias para mim, tá bom? Eu tenho as guias, da mesma forma que o Google Chrome. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é em relação ao clique com o botão direito do mouse sobre a área aqui de guias, sobre a guia específica, sobre uma página que esteja aberta, tá? Então, observe. Cliquei com o botão direito sobre a área aqui de guias, a barra de títulos aqui do navegador. Então, eu tenho restauração, mover, tamanho, minimizar, maximizar, nova guia, reabrir guias fechadas, adicionar páginas abertas aos favoritos, nomear a janela, ligar abas verticais, que é um recurso específico aqui do Microsoft Edge. Ele possibilita que uma navegação de abas verticais, tá? Aqui eu consigo desligar a aba vertical, pesquisar nas guias fechadas, adicionar todas as guias para coleções, que a gente vai ver já esse conceito. Então, eu chamo a atenção aqui desse recurso e também das teclas de atalho, que são bem específicas. Então, por exemplo, desligar as abas verticais, Ctrl, Shift, vírgula. E aqui, para acionar, Ctrl, Shift, vírgula também. Eu ligo e desligo, tá? Então, observem essa tecla de atalho.
bem interessante, né? Bem específica, né? Personalizar a barra de ferramentas, gerenciador de tarefas do navegador. Já estou só mostrando, né, inicialmente algumas opções com o clique do botão direito. A gente vai percorrer algumas dessas opções em outros momentos aqui da aula. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre uma guia específica, eu já tenho outras opções. Eu consigo também adicionar nova guia, adicionar guia ao novo grupo. Esse aqui é um conceito interessante também que eu tenho no Google Chrome. Eu crio um grupo, por exemplo, grupo Estudos. Coloco aqui uma cor específica e pronto, eu já criei um grupo. Então, essas guias, né, que eu abri aqui dentro, quer dizer, que eu mover aqui para o grupo Estudo, né, se eu clicar aqui, eu consigo organizar melhor, né, esconder, abrir esses grupos. Né, então, consigo alocar aqui guias rapidamente, né, só de mover para um grupo específico, consigo recolher e estendê-las aqui de forma bem rápida. Então, isso aqui serve para, esses grupos servem para organizar melhor quem utiliza muitas guias abertas ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho essa opção. Aqui no caso, como ele está em um grupo, eu tenho a opção remover, né? Atualizar a página, duplicar a guia, mover guia para uma nova janela, fixar guia, ativar mudo na guia, questão de saída de áudio, né? Para páginas que emitem algum som, fechar guia, fechar outras guias, guias à direita, reabrir guias fechadas, ligar abas verticais, que a gente já viu, né? Adicionar todas as guias aos favoritos, adicionar todas as guias para coleções. A gente já vai ver esse conceito daqui a pouco. E quando eu estou em alguma página específica, com o botão direito do mouse também, eu tenho opções específicas. Salvar essa página como imprimir o conteúdo dessa página, transmitir mídia para um dispositivo. Eu consigo, né? A partir do momento que eu estou sincronizado com outros dispositivos, eu consigo transmitir uma mídia, né? Uma página que é aberta, uma guia, por exemplo, para ser executada num outro dispositivo. Né? Enviar páginas aos seus dispositivos, gerar QR Code para essa página, ler em voz alta, esse aqui é um recurso que eu já vi cair em algumas questões de concurso. Né? Aqui no Microsoft Edge eu tenho a opção Ctrl+Shift+U, ele vai executar a leitura para mim de todos os ícones. Ó, tá? Aqui vocês não estão ouvindo por causa do que eu estou usando aqui o meu microfone nesse momento, né? Mas tudo que ele tá destacando aqui, ele leu para mim em voz alta. Então, esse aqui é um recurso de acessibilidade, tá? Bem interessante. Esse ler em voz alta, Ctrl+Shift+U. Traduzir para o português. A maioria das páginas, né, em outros idiomas, elas suportam essa tradução. Novamente aqui, adicionar página para coleções, compartilhar, seleção da web. Eu consigo, por exemplo, selecionar aqui Opa! Deixa eu ir novamente aqui. Ó. Seleção da web. Clique e arraste para começar a seleção. Então, vamos supor que eu preciso selecionar esse conteúdo. Né? Eu posso copiar, colar em algum software, né, de edição. Ele permite que eu faça isso aqui de forma mais rápida, né, de forma mais simples na própria página web. Captura da web, também ele vai capturar, né, a área de captura. Então, aqui ele está capturando exatamente essa área, né? Eu também consigo copiar, marcar na captura. Então, são recursos mais específicos. Né? Vamos supor, estou montando ali uma apostila, preciso ali daquela imagem, logicamente, né? Com os tratamentos de direito autoral previstos, eu consigo otimizar aí algumas tarefas. Né? Inspecionar elemento é um recurso aqui mais para desenvolvedores, para programadores, né? Eu consigo navegar aqui na codificação da página que está aberta naquele momento. Né? É bem interessante para quem está desenvolvendo, né? Testando algum código, alguma página que foi desenvolvida aqui neste navegador, né? Utilizando esse navegador. Ok? Então, atenção, cuidado, né? Acesse aí o Microsoft Edge. Eu dei essa dica na aula do Google Chrome, vou repetir ela aqui.
Não importa se a sua prova é daqui 3 dias, é daqui 10 dias, daqui 1 mês, daqui 100 dias, daqui 1 ano, né? Passe a utilizar os navegadores, a alternar a utilização dos navegadores. Eu tenho o hábito, por exemplo, de usar o Edge, mas eu estou me preparando para o concurso, utiliza um dia o Edge, um dia o Chrome, um dia o Firefox e por aí vai, para você se habituar e navegue nas opções do navegador. Coisa que de meia horinha aí você consegue, né, até como forma de distração, se você estiver navegando em alguma página ali, no momento de entretenimento ali, né, de intervalo dos estudos, né, inclusive, pega ali, clica com o botão direito, dá uma lida nas opções, dá uma olhadinha na tecla de atalho, aciona a tecla de atalho, você vai pelo menos familiarizar com a ferramenta e estará estudando, tá? Então, cliquem com o botão direito sobre a página, cliquem com o botão direito sobre as guias que estão abertas, né? Sobre a área aqui, né? A barra de títulos aqui da página. E aqui nós temos as opções mais corriqueiras, né? Que a gente vê em todos os softwares. Minimizar, restaurar e maximizar, exatamente da forma com que é exibido para a gente no Google Chrome, tá bom? Ele possibilita umas formas de restauração para maximizar, né, e restaurar a página ao tamanho anterior. Ele mostra aqui essas opções, fechar, né, todas as guias, ok? Aqui eu tenho, né, o botão voltar. Deixa eu navegar aqui em alguma página, por exemplo. Aqui que eu não fui em nenhuma outra. Vamos acessar aqui a página do YouTube, por exemplo. Eu tenho aqui a página do YouTube e aqui eu consigo voltar, né? Se eu estou voltando, né, e já estive em outra página, eu consigo avançar para a página que eu estava. Então, aqui é um botão inteligente. Então, eu volto. Observe aqui que não tem como eu voltar porque eu não acessei nenhuma página ainda, e muito menos avançar. Então, ele já deixa aqui desabilitado e não habilita o botão avançar. É uma forma óbvia aqui que ele trata isso aí, né? Se eu não tenho como fazer, ele nem coloca a opção para mim, tá? Então, aqui eu já consigo voltar. O botão de atualizar, né, de recarregar a página, Ctrl R, atualizo a página. A minha barra de endereço, onde eu digito o endereço, né, que eu quero navegar. E aqui eu tenho algumas opções interessantes. Enviar esta página, gerar o QR Code dessa página, ler em voz alta, adicionar esta página aos favoritos, por exemplo. Adicionei a página do Google aos favoritos. Então, ela está com a estrelinha azul aqui, ó. No caso, se eu abrir uma nova guia aqui, ele já vai mostrar para mim, ó, a página do Google como favoritos. Inclusive, tem algumas outras que eu já havia colocado aqui dentro, tá? Inclusive, eu posso criar pastas aqui, né, diretórios, para organizar melhor os meus favoritos, ok? Vamos lá. Aqui eu gerencio os meus favoritos, né? Mostro aqui tudo que eu tenho aqui, tá certo? Aqui eu tenho coleções, né? Eu salvo conteúdos para ler, para acessar mais tarde. Pode ser uma imagem, um texto, uma página completa. Eu salvo diretamente aqui no meu histórico, aqui no navegador, com o conceito de coleções. Né? Organize com coleções, acompanhe as ideias, continue de onde você parou. Ele tá, né? Estou só lendo aqui o que ele mostra aqui para a gente. Use coleções em qualquer dispositivo. Posso, inclusive, estar sincronizado aqui com os meus dispositivos, tá? Então, esse aqui é um conceito específico também do navegador Microsoft Edge. Ctrl Shift Y para acionar, para ter acesso às coleções. Aqui eu tenho a sincronização. Então, observem que eu já tenho uma conta sincronizada, então eu consigo utilizar recursos da minha sincronização, a partir da sincronização, tá? Aqui eu acesso as configurações e mais algumas opções. Alt F, que é a tecla de atalho. Observe aqui, né, só uma observação bem detalhista, que eu tenho os 3 pontinhos, né? Eu tenho os 3 pontinhos
de forma horizontal. Lá no Google Chrome eu tenho, se eu não me engano, 3 pontinhos de forma vertical e no Firefox 3 tracinhos. Então, é um cuidado peculiar, né? Algumas bancas cobram alguns itens, algumas questões, né? A parte mais visual, para ver se o candidato tem uma percepção ali de janelas, de opções, de itens ali que compõem menus, né? De ferramentas, enfim. E se a banca, né, se ela tiver o hábito de cobrar essas questões visuais, né, de botões, significados, funções, fiquem atentos a esses detalhes, tá? Então aqui eu acesso as configurações do meu navegador, tá? Todas as configurações. Antes da gente percorrê-las aqui, o Edge também ele tem essa barra lateral, tá? Então eu cliquei aqui nas configurações, essa barra lateral aqui, ó, mostrar a barra ou ocultar. Então, eu vou mostrar aqui, é um recurso que ele deixa aqui algumas opções relacionadas também à Microsoft, né? Pesquisa, compras, ferramentas, jogos, Microsoft Office, o Outlook, por exemplo. Posso adicionar, personalizar mais a minha barra, né? Aqui ele está com todas as opções, com os apps aqui. E aqui eu consigo ocultar a barra também, personalizar ela, como eu mostrei. Tá? Então ele traz aqui um menu mais com algumas opções da própria Microsoft, né? Para facilitar para o usuário, ou induzir ele a adquirir alguma ferramenta, utilizar alguma outra ferramenta da Microsoft. Então ele traz nessas versões mais recentes essa barra lateral que eu posso até estar ocultando se eu não quiser aproveitar melhor a minha área. Ele possibilita que eu oculte essa página aí, ok? E aqui, por fim, vamos percorrer as configurações. Então, aqui eu tenho, né? Nova guia, nova janela, cuidado com os atalhos, né? E nova janela in private, né? Aqui é o modo de navegação privativo do Edge. Então, olha só, aqui ele chama de, Microsoft Edge chama de navegação in private. O que é a navegação in private? Exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas em private. Salva. O que ele salva, mesmo na navegação in private? Coleções, favoritos e downloads, mas não salva o histórico de downloads. Impede que pesquisas do Microsoft Bing sejam associadas a você. O que o navegador in private não faz? Oculta sua navegação de escola, empregador ou provedor de serviço de internet, ou seja, o monitoramento, né? Oferece proteção adicional e rastreamento por padrão, adiciona mais proteção além do que está disponível na navegação normal. Isso ele não faz. Ele simplesmente vai ocultar, né, algumas informações da sua navegação, né? Ou seja, não vai salvar no navegador. É o mesmo conceito que a gente viu também no Google Chrome, tá? Então, acessem essa opção, né? Leiam isso aqui com atenção, né? Ele tem um tom aqui diferente, né? O fundo dele, ele mostra também que você está navegando no modo in private. Isso aqui já foi, objeto, né? Já foi, ainda vai ser, obviamente, objeto de questões de concurso. Então, nova janela in private. E dentro da janela in private eu posso abrir novas guias de navegação privativa aqui, tá? Mas nunca se eu estiver no modo, né? Primeiro eu aciono o modo in private, modo privativo, e a partir dali eu faço as navegações por guias. Eu não consigo abrir uma guia privada aqui no modo normal de navegação. Tá? Então primeiro eu aciono uma janela e a partir dela eu estou na navegação in private, no caso do Microsoft Edge. E aqui eu tenho as opções mais comuns, né? Os favoritos, gerenciamento dos favoritos. Então, uma coisa é eu acessar os favoritos, outra coisa é eu adicionar, né, uma página ao favorito. Então, cuidado com esses detalhes. Coleções, como a gente já viu, Ctrl+Shift+Y para gerenciar. O meu histórico, Ctrl+H. Compras, aqui é específico da Microsoft, né? Ele vai mostrar aqui certamente a página aqui de sugerindo compras aqui, né? Uma extensão, né? Um complemento do navegador. Downloads, né? O meu gerenciador de downloads,
né, os downloads que eu já executei, né, pelo computador, tá aqui algumas, né? Apps, o gerenciador de apps, extensões. Vamos acessar aqui as extensões, que é interessante. Personalizar seu navegador com extensões. Abrir o site de complementos do Microsoft Edge. Então, ele vai mostrar aqui alguns complementos, né? E vai possibilitar que eu instale, que eu obtenha a partir da loja aqui da Microsoft, se for o caso. Alguns aqui podem ser pagos, né? Outros gratuitos. Certo? Então, tenho hoje uma série muito grande de complementos que estão agregando funcionalidades nos navegadores. Tá? Microsoft Rewards, ganhe cartões de presente gratuitos e muito mais com Microsoft Rewards. É tipo um plano aqui, né, de que você ganha pontos por usar aqui alguns serviços da Microsoft. Depois você vai resgatar, né, cartões presentes, jogos e muito mais. Ou fazer doações também. É um projeto aí inovador da Microsoft que ele oferece aqui para quem utiliza, né, o Microsoft Edge, que é trabalhar esse plano de como se fosse um plano de pontuação mesmo. Tá? Desempenho, aqui eu consigo verificar o desempenho de alguns itens aqui do computador, né? Alertas e dicas, impressão, captura da web, seleção da web, nós vimos com o botão direito ali na página, compartilhar esse conteúdo, localizar na própria página, ler em voz alta, mais ferramentas, configurações, mostrar a barra lateral, né? Que a gente viu agora há pouco também, ocultar a barra lateral, olha o atalho que interessante, Ctrl Shift, ponto e vírgula, né? Ajuda e comentários, né? E fechar o Microsoft Edge. Mais ferramentas, vamos ver algumas outras opções aqui. Salvar como, nomear a janela, transmitir a mídia para um dispositivo, eu estando sincronizado, solucionador matemático, fixar na barra de tarefas, fixar no menu iniciar. Essa mesma página, nessa guia, eu consigo fixar na barra de tarefas ou no menu iniciar. Iniciar o assistente de fixação na barra de tarefas, iniciar a barra do Edge. Observe aqui que ele mostra uma barra aqui do Microsoft Edge. Ele abre nas duas, né? Tanto no modo in private quanto aqui no modo normal de navegação, né? Cadê ela? É aqui, ó. Aqui eu consigo sair dela também. Então, olha só, vamos voltar aqui, mais ferramentas, gerenciador de tarefas no navegador. Isso aqui é semelhante ao Google Chrome, então mostra aqui para mim as guias, né, as janelas, guias que estão abertas naquele momento e algum tipo de gerenciador aqui de memória, CPU, rede, ID do processamento. Então, consigo finalizar processo a partir daqui. Então, uma página, eu acessei uma página, está com algum problema, houve algum travamento, não está respondendo por algum motivo, eu consigo encerrar esse processo via gerenciador de tarefas do navegador. Cuidado que eu tenho um gerenciador de tarefas do sistema operacional. Então, lá no sistema operacional, eu vou ter uma ocorrência do uso do software de navegador como um todo. Por exemplo, vai ter uma ocorrência lá do uso do Microsoft Edge, de tudo isso que eu estou usando nesse momento. Se eu encerrar lá pelo sistema operacional, eu encerro tudo, né? Encerra todo o funcionamento daquele software. Se eu encerrar por aqui, eu consigo encerrar especificamente cada aba, cada janela que eu estou usando. Então, cuidado só para não confundir aí os conceitos, ok? Tem ferramentas de desenvolvedor também. Então, vocês observem que, com exceção, né, aqui a Microsoft ela traz muito aqui, como a gente viu, né, questão de apps, da sua loja, né, de algumas integrações com alguns serviços da Microsoft, é normal. Agora, a grande maioria das opções são semelhantes ao Google Chrome, justamente porque a base dos navegadores é a mesma. Tá? Então, só reforçando isso aí. E aqui nas configurações, a gente consegue acessar algumas opções, né, tanto de perfil de sincronização, privacidade e pesquisa, né, como é que
eu lido aqui com a questão de privacidade aqui deste computador, aparência, eu consigo alterar também algumas opções de aparência, o iniciar, né, o que eu quero que abra ao iniciar o Microsoft Edge, eu tenho como configurar isso tudo aqui, tá? Compartilhar cookies e permissões, navegador padrão, né? O Microsoft Edge é o meu navegador padrão. Se eu acessar outro navegador e torná-lo padrão, aí o Microsoft Edge deixa de ser o navegador padrão. Download, né? Tem uma pasta que ele vai salvar todos os meus downloads e por aí vai. Acessibilidade, consigo sincronizar telefones aqui, né? Redefinir configurações padrões. Se houver algum problema, eu quiser redefinir como se fosse o momento da instalação, eu consigo. Sobre o Microsoft Edge, aquela aba que a gente acessou lá no início da aula para verificar se o navegador está atualizado. Então, vocês observam que eu tenho muitas opções. E essas opções vão sendo modificadas, né, conforme vai atualizando o navegador, vai lançando novas funcionalidades, novas ferramentas e questão de segurança também vai se implementando, né, a parte de segurança. Tá? Então, tem muitas opções aqui dentro de configurações. Então, recomendo vocês que acessem o navegador, dê uma lida aqui nas opções, tá, de configuração e, em relação ao navegador como um todo, acesse aqui as principais opções, verifiquem as teclas de atalho e eu acredito que a melhor forma de aprender de forma mais tranquila é utilizando. Então, novamente, dou aquela dica. Cada dia utilize um navegador diferente até a data da sua prova. Passe a utilizar algumas teclas de atalho de forma proposital, né? Está navegando ali para estudar, para trabalhar, force ali a utilização de uma tecla de atalho que você vai facilmente aprender, né? Não decorar, não memorizar. Lógico, você decora, mas você decora porque você aprendeu, tá? Então, a minha recomendação geral é essa. A gente fez uma passada ampla aqui no navegador. Não dá para a gente entrar em todas as janelas, todas as opções, todas as configurações. Então, a gente teria que ter um curso só de Microsoft Edge, por exemplo. Então, o foco aqui ele é um pouco mais dinâmico, tendo em vista o número de itens de informática, né, de tópicos que a gente tem que percorrer e também outras matérias que vocês precisam estudar, então não dá para a gente aprofundar tanto, ok? E recapitulando, né, acessar aqui a descrição desse vídeo para vocês terem acesso aí aos exercícios simulados, ao restante das aulas para que vocês consigam aí seguir, né, uma lógica aí de conteúdo, né, aprender tudo aí, ter acesso às questões também, ok? Então, eu me despeço por aqui, por hoje. Agradeço aí a participação de todos aí nessas aulas. Desejo a todos aí bons estudos e até a próxima aula.